A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo. Dessa vez eu irei falar sobre os equívocos do conceito nu da Escritura. Olha, gente, são muitos. E o vídeo é breve, eu não faço um vídeo mais de 10 minutos não, certo? Além de ficar longo, as pessoas não têm tempo suficiente para estar assistindo vídeos por mais de 10 minutos. Mas eu vou procurar aqui ser breve. Veja bem, eu já havia feito no vídeo passado, explicando, sobre a diferença entre o sola escritura e o nu da Escritura. O que é o sola escritura? Sola escritura foi defendido por Martinho Lutero e Calvino na Reforma Protestante. Certo? De que toda a doutrina deve ser fundamentada na Sagrada Escritura, seja de maneira explícita ou seja de maneira implícita. Certo? Porém, Lutero e Calvino não rejeitaram os documentos da patrística, não rejeitaram a tradição cristã, não rejeitaram os escritos dos primeiros cristãos, não. Eles só não colocaram uma tradição no mesmo patamar que a Bíblia e não colocaram uma tradição acima da Sagrada Escritura. Mas exaltaram a supremacia da Escritura, dizendo que toda doutrina deve ser fundamentada na Escritura. Ou seja, a Escritura é que deve determinar. Mas eles não excluíram nem descartaram ferramentas auxiliares que ajudariam na interpretação correta da Sagrada Escritura. Eles não descartaram isso. Agora, o nu da Escritura. O nu da Escritura descarta toda a tradição cristã. Descarta os escritos dos pais da igreja, descarta os concílios, descarta os credos cristãos, certo? Então, por quê? Porque o nu da Escritura tem uma visão exclusivista e individualista da Bíblia, fora de uma comunidade de fé. Aí o que acontece? Abre margem para várias interpretações. Porque se eu defendo o nu da Escritura, eu vou colocar o meu achismo no texto bíblico e defender aquilo que eu quero. Uma pessoa chega, me mostra na Bíblia, dentro do conceito do nu da Escritura, que o sábado deve continuar sendo observado. Eu pego a mesma Bíblia para dizer que o sábado não deve continuar a ser observado. Uma pessoa chega na Bíblia e fala que o batismo de criança é bíblico, porque famílias inteiras eram batizadas ali em Atos dos Apóstolos. Será que nessas famílias não tinha uma criança? Mas outro chega e mostra na Bíblia que o batismo infantil não é bíblico, mas o batismo é para quem crê. E ambas as pessoas usam as Escrituras, certo? Então, por exemplo, uma pessoa usa a Escritura para dizer que é pecado comer carne de porco. Outra pessoa usa a Escritura para dizer que não, essa lei, Jesus aboliu, não é mais válido para nós hoje. Certo? E assim vai, várias interpretações. Uma pessoa usa a Escritura para dizer que o pastorado feminino é proibido. Outra pessoa usa a mesma Escritura para dizer que é permitido. Mas se eu interpretar a Escritura dentro de uma comunidade de fé, aí eu vou entender claramente o que os cristãos sempre defenderam. E quem vai dar o aval? A Sagrada Escritura. Veja, quem vai concluir? A Sagrada Escritura. Mas eu vou analisar o que os cristãos disseram sobre isso e vou entender o que a Escritura diz. Está vendo? Mas se eu rejeitar toda uma tradição histórica cristã, fica complicado. Porque, por exemplo, a palavra trindade não está na Sagrada Escritura. Está a ideia, está o conceito, mas a doutrina desenvolvida, não. Certo? Então, na Escritura está que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Certo? Mas não encontramos a palavra trindade. A trindade foi um conceito teológico, a doutrina foi um conceito teológico desenvolvido pelos pais da igreja para explicar a relação das pessoas na divindade, certo? E essa palavra vai ser
mencionada pela primeira vez, Trindade, na boca de Tertuliano, de um teólogo cristão chamado Tertuliano. Embora Teófilo de Antioquia, antes de Tertuliano, já havia feito uma menção bem semelhante àquilo que Tertuliano havia dito, mas não da mesma forma claramente. Certo? Então, Tertuliano é visto como o sistematizador da doutrina da Trindade. Ele não foi o inventor, mas sistematizou. Então, a gente vê, de uma certa forma, que doutrinas como nós cremos, como, por exemplo, a doutrina do pecado original, que vai ser, de uma certa forma, sistematizada ali por Agostinho de Hipona, né? Hoje é muito clara a nossa fé. Certo? Embora a Escritura já fale da pecaminosidade de todos os homens, de que todos pecaram, Romanos 5,12, mas não tem uma doutrina ainda desenvolvida. Não tem uma doutrina ainda desenvolvida. Né? Então a gente pode pegar Romanos 5,12 para falar do pecado original, Romanos 3,23, mas não tem ainda uma doutrina desenvolvida. A questão da união hipostática, da união das hipóstases, da união das duas naturezas, a divina e a humana, na pessoa de Jesus. Tudo isso vai ser desenvolvido posteriormente. Se a gente for defender só o nu da Escritura, fica complicado. Fica complicado. Porque a gente vai ter que rejeitar muita coisa, ou então ficar em cima do muro. Porque um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra. O próprio herege Ário, que negava a divindade de Jesus, usava as Escrituras contra os cristãos, contra aqueles que defendiam a ortodoxia. E o que foi definido, o que definiu a ortodoxia foi justamente o concílio, os concílios, certo? A questão do homousios, de uma só substância, certo? Que foi definido no concílio de Niceia, por Atanásio, por exemplo. Atanásio, defensor da ortodoxia. Então, a gente vê, irmãos, que doutrinas que nós temos hoje, formuladas, elaboradas, já claras, no início do cristianismo não era tão clara assim. Certo? Então, é um perigo quando nós interpretamos, como nós adotamos o nu da Escritura e tiramos a interpretação bíblica de dentro de uma comunidade de fé. Vai abrir margem para muitas heresias. Temos que ter cuidado com isso. Eu poderia falar muito mais sobre essa questão, mas levaria muito tempo. Ficaria um vídeo muito longo, né, para as pessoas assistirem. Mas eu espero ter auxiliado aqui, certo? E mostrado para os irmãos que há uma diferença entre sola Escritura e dura Escritura, certo? Sola Escritura é que toda doutrina deve ser fundamentada na Escritura de maneira implícita ou explícita. E dura Escritura é que tudo tem que estar na Escritura. E, infelizmente, a maioria das denominações do evangelicalismo, né, adotaram a nu da Escritura, de que tudo tem que estar na Escritura, e rejeitam toda uma tradição cristã. Temos que ter cuidado com isso. Espero ter esclarecido. Que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.